pessoal, eu sou Isa Fernandes e hoje você vai ficar sabendo a verdade sobre a novela Oscar Piastri, Alpine e McLaren. Vai entender quando tudo começou e como as coisas foram se desenvolvendo. O desfecho, bom, todos nós sabemos. O piloto será parte da equipe britânica em 2023, mas os bastidores eu vou te contar já já. Mas antes, faça parte do nosso clube de membros. Basta clicar no link aqui embaixo da tela do vídeo e ver qual das opções te atende. Além de, claro, se inscrever no canal, ativar as notificações e dar like nos vídeos. A equipe global do motorsport.com consultou várias pessoas envolvidas com o caso ou que entendem dos procedimentos contratuais e concluiu que o caso Piastri não era necessariamente uma traição do australiano com o time, mas que a insegurança sobre o cumprimento de promessas levou o staff de Piastri a buscar um novo destino para ele. Em 21 de novembro de 2021, o empresário de Piastri, o ex-F1 Mark Webber, recebeu um documento intitulado de Folha de Termos, mapeando a participação de Piastri na Alpine entre 2020 e 2023. A partir desse documento, ficou entendido entre as partes que precisariam ser feitos dois contratos separados. O primeiro, sobre Piastri ser reserva em 2022, e o segundo, sobre assumir um assento como titular na Fórmula 1 em 2023 e 2024. O CEO da Alpine, Laurent Rossi, naquela data, enviou uma carta prometendo que um contrato adequado sob a presença de Piastri na Fórmula 1 seria enviado em breve, com o objetivo de que ele fosse executado no mais tardar após 10 dias do recebimento. Só que o contrato não chegou. Webber e Piastri ficaram super decepcionados com isso. Nos e-mails trocados entre o empresário e a equipe jurídica da Alpine, ficou entendido que tanto Webber quanto Piastri não estavam nada satisfeitos com a velocidade que as coisas estavam acontecendo. E a Alpine justificou que os atrasos estavam acontecendo por conta de gargalos no sistema e principalmente pelo foco da equipe no lançamento do carro de 2022. No fim de fevereiro, a Alpine prometeu que aquela situação ia ser resolvida. Então, por isso, Webber pediu que o contrato fosse, definido, fosse resolvido antes de 1º de março, para que eles pudessem dar aquela olhada, avaliar com cuidado, para que isso fosse resolvido antes da temporada da Fórmula 1 começar, também em março, lá no Bahrein. Só que o acordo para piloto titular em 2023 e 2024 novamente não chegou. O motivo alegado pela Alpine é que o atraso foi causado por conta de outra papelada, a de um acordo entre Alpine e McLaren que oferecia Piastri como piloto reserva para a McLaren em uma possível ausência de Daniel Ricciardo, que foi contaminado pela Covid-19. A temporada se aproximou e a Alpine tinha que apresentar à Junta de Reconhecimento de Contrato, obrigado pelo Pacto de Concórdia, uma solicitação de superlicença para saber se Piastri podia ou não correr. Assim, foi proposto que o acordo de piloto reserva fosse aceito para que a superlicença fosse classificada. Então, no dia 14 de março, a Alpine enviou à Junta de Reconhecimento de Contratos a folha de termos assinada em novembro de 2021 e não um contrato de piloto reserva assinado. A equipe ainda adicionou na folha de termos que aquilo eram Heads of Terms, legalmente vinculativo, mas não era de fato um contrato assinado. A folha de termos também foi intitulada como sujeita a contrato e isso estabelecia o plano de Piastri em se tornar um piloto reserva antes de assumir um assento como titular em 2023. Essa folha falava apenas sobre a função exclusiva de reserva em 2022 e não mencionava extensões sobre outras funções ou até mesmo sobre a reserva. Um dia depois, em 15 de março, a Alpine mandou para Piastri e Webber o acordo F1, mas que não falava em qual equipe ele seria titular em 2023. Esperando a decisão de Fernando Alonso sobre seu futuro, Piastri inicialmente ficaria na Williams por 2 temporadas e depois assinaria de forma titular com a Alpine para 2025 e 2026. Isso tudo deixou claro que Oscar Piastri não tinha futuro a curto prazo na equipe francesa e isso pode ter sido a gota d'água para tanto o piloto
quanto o empresário Mark Webber, que nessa altura já tinha conversas informais com a McLaren. Essas conversas avançaram e no dia 4 de junho, um acordo preliminar entre Piastri e McLaren foi acionado. Inicialmente, não para titularidade. Um mês depois, no dia 4 de julho, o contrato final com a equipe inglesa foi assinado e uma vaga como titular já em 2023 estava surgindo, uma vez que Daniel Ricciardo já aparecia não mais como uma opção para os ingleses. Se você se lembra que em 13 de julho, Ricciardo postou no Instagram um pronunciamento dizendo que estava comprometido com a equipe até o fim do seu contrato em dezembro de 2023? Pois é, aquilo ali era mais como uma jogada de negócios, mostrando que o australiano não abriria mão da multa pela rescisão contratual que iminentemente estava aparecendo na sua frente. O anúncio de Piastri só seria revelado quando a situação com Ricciardo fosse totalmente resolvida. Mas os planos foram por água abaixo. Fernando Alonso anunciou a sua saída da Alpine para Aston Martin e toda aquela situação veio logo depois, com aquele famoso tweet de Piastri desmentindo a Alpine falando que não correria pela equipe em 2023. Bom, vale lembrar que, no fim, a decisão da Junta de Reconhecimento de Contratos foi unânime a favor da McLaren. Piastri vestirá a laranja no ano que vem, já foi anunciado pela equipe, e ficou para a Alpine, então, o prejuízo pelo investimento no piloto e o aprendizado de como lidar com acordos de futuras estrelas da Fórmula 1. Se você quiser saber tudo sobre os desdobramentos no mercado de pilotos e as negociações sobre o futuro da Fórmula 1, já sabe, né? Siga a gente no Twitter, no Instagram e além de se inscrever no nosso canal. Liga o sininho aí, ó, para poder receber as notificações sempre que tiver novidade por aqui. Aliás, falando em novidade, nós acabamos de lançar o clube de membros do Motorsport aqui no YouTube. É só clicar no botão azul aqui embaixo escrito Seja Membro para ver todas as informações sobre os pacotes disponíveis e o mais importante, os preços. É muito conteúdo exclusivo só para vocês. Eu, se fosse você, ó, perderia não, tá? Tchau, tchau!